Estamos de volta então aqui para o segundo bloco, né, do programa Entre Aspas, com dois convidados aqui, mais uma vez, né, tem que apresentá-los, o Carlos Eduardo, mais conhecido como Dudu, e o Leandro, mais conhecido como Léo, né? Vocês, tenho certeza que todos vocês já conhecem, ou já ouviram falar dos dois. Bem, nesse segundo bloco agora nós vamos falar sobre a importância da atividade física para crianças, né? Como você, agora Dudu, se me permite começar pelo Léo, como você entende a atividade física no modo geral, né? Como ela tem que ser passada para a criança? Até porque a criança a gente sabe que não aceita muito perder, né? A criança não tem muito essa coisa de competição. Mas desde criança a gente tem que ensinar também, né, Léo? A ganhar, a perder. Como é que você trabalha isso também nas suas aulas e a importância disso? Bom, na verdade, em se tratando de criança, o jogo é mais importante. O jogo, né? O brinquedo. Então, através dos jogos, eles vão descobrir os limites, vão descobrir os limites sociais, né, onde tem que haver a integração social, respeito mútuo e os seus limites. E através do jogo, também que imitam a vida, onde tem sentimentos nos jogos, eu perdi, eu ganhei, eu sou melhor do que o outro, porque eles também ficam avaliando o seu rendimento e o rendimento do outro. Então, principalmente na puberdade, né? Isto, realmente. Então, eles se observam bastante. Então, através desses jogos, vão aumentando, sim, as experiências motoras que eles vão precisar posteriormente. E quanto mais você aumentar as experiências motoras do aluno, da criança, na verdade, é melhor, porque no futuro ele vai, com certeza, a probabilidade dessa criança ser um adulto ativo e não sedentário será maior. Então é bom começar sempre de pequeno, nas atividades, nos jogos, né, na inserção dos jogos e dos valores sociais também, que a gente trabalha com isso. Bom, eu tenho, graças a Deus, tenho experiência de... Comecei a trabalhar com crianças já a partir de 14 anos. A partir dos 4 anos, me confundi, desculpe. Num projeto de ginástica artística, né? E como trabalho com ensino médio e noturno também, trabalho com pessoas, né, até da melhor idade ou terceira idade. Então tem uma experiência grande. Mas como a pergunta é sobre criança, né, quanto antes a criança puder ter sua iniciação esportiva, melhor, porque vai trabalhar com a lateralidade, coordenação motora, né, a força, o respeito às regras, né. E hoje, como cada vez mais as pessoas estão vivendo mais em casas menores, em apartamento, essas crianças estão ficando sem esse incentivo ao esporte, vão perder na coordenação motora, até a questão da lateralidade vai se tornando cada vez mais tardia, e também hábitos saudáveis de vida. Então, é extremamente importante que a criança faça atividade física. Nas minhas aulas, eu acabo priorizando a aula esportiva em quadra, né? Também trabalho teoria, mas a proporção de no máximo 20% das aulas, 80% é prática, porque como as crianças não estão muito ativas hoje, então eu tento incentivar essa prática da atividade física na escola. Quanto mais explorar, é melhor. Porque, como o Léo falou, quanto maior for a gama de experiências, né, na área da atividade física, na área esportiva, de iniciação esportiva, melhor vai ser o desempenho dessa criança quando chegar à fase adulta. Isso. Então, assim, a gente ouve muito, né, principalmente hoje em dia, né, os pais comentando: meu filho, agora eu vou falar um pouco sobre musculação também. E vou incluir mais duas atividades aí: a ginástica olímpica e o basquete. O porquê disso? Meu filho pode malhar, atrapalha o crescimento da criança. Tem um mito aí, né? É verdade. Então, vamos desvendar esses mitos, né, agora. Muito boa, mandou bem. A gente percebe muito, realmente, muitos atletas de ginástica são baixos.
muito impacto. E os de basquete não, mas também há um impacto. Né? Como é que a gente consegue explicar isso daí para os pais? Pode começar a falar aqui, Dudu, então. Bom, isso daí é a seleção natural do esporte. Isso. Porque os melhores em ginástica artística, né, serão sempre os mais baixos. Nunca vai ter uma pessoa de 2 metros de altura que será bom. Dificilmente teremos Com 2 metros de alto não. nível alto. Ele pode até ser bom, mas nunca de alto nível, porque o centro de gravidade dele é muito alta, o umbigo dele, né? Para ter uma referência, o umbigo é alto. Então, se você tem 1,50m, 1,60m, 1,45m, para você fazer 2 piruetas no ar, é muito mais fácil, porque você vai ter que ter uma impulsão, vou falar assim, de 3 metros de altura. Não, um exemplo. Agora, se você tem 2 metros de altura para fazer um duplo twist carpado, tem que saltar. pô, você tem que saltar 10 metros. Então, o que acontece é uma seleção do esporte. Então, biomecanicamente, os mais baixos têm vantagem Por causa do centro de gravidade. na ginástica artística. E no basquete também. Quem é mais alto vai ter uma facilidade maior do que quem é mais baixinho. Como é que um baixinho vai fazer um toco no basquete, né? E falando de idade, esses atletas olímpicos de ginástica, eles começam muito cedo. E eles 4 anos. Eles têm o ápice dele 13, 14, 15, 16. As mulheres têm um ápice mais cedo, em torno de 14 anos, 15, né? Mas claro que tem um desvio padrão. Os homens têm um ápice um pouco mais tarde, porque a mulher amadurece mais cedo, né? Desenvolve mais cedo. E o homem amadurece um pouco mais tarde. Então, o homem, vamos dizer que o ápice dele, o ápice de força, né? Porque é muita força na ginástica, né? Vamos colocar assim, mais ou menos 17, em torno de 18 anos, mais ou menos. E o mito da malhação para crianças? Porque se a gente analisar, quando a gente vai em zona rural, a gente vê criança subindo em árvore, a gente vê criança pegando bicicleta pesada, não é essas bicicletas atuais que a gente Trabalho pesado. trabalho pesado também, que vai auxiliar os pais, né, no campo, enfim. Então, e as crianças da zona rural acabam também se desenvolvendo como qualquer criança aqui da cidade. E são coordenadas, e fortes. Isso aí. Então há um mito, né, em relação. Criança pode ou não pode malhar? Eu acredito que pode sim, desde que acompanhada por um profissional. Isso aí. Muito Porque, bem. na verdade, para aumentar a densidade óssea, tem que ter ali Impacto. a compressão e a tensão do músculo. Isso. As atividades. Em musculação, você não vai pegar Impacto e estímulo, né? Isso. Então você não vai exigir que a criança coloque um peso acima de 60% da carga dele. Porque a criança está indo para melhorar a saúde, desenvolvimento, Verdade. não para hipertrofia, né? Então, eu acredito, né, que a atividade física em musculação, sim, é muito importante. É o que eu falei anteriormente. Um adolescente na academia, sendo a musculação, para mim, ao meu ver, uma atividade onde se tem um ganho, né, uma velocidade nos objetivos mais rápido, né, mais expressivos, eu acredito que este adolescente ele terá uma vida ativa posteriormente. Então, a musculação, isso aí é um mito, né, de que Isso é comprovado cientificamente de que é um que mito. musculação, atividade física não interfere no crescimento. Se você me permite, né? O que interfere no crescimento da criança são fatores hormonais, né? E alimentares. Se a criança se alimentar mal ou tiver uma privação de alimento, isso sim vai interferir tanto no desenvolvimento psicológico como estrutural, né? Mas a atividade física, se ela for feita com orientação de um profissional, né, de educação física bem orientada à criança, não vai interferir negativamente em nada no desenvolvimento da criança. Pelo contrário, vai contribuir positivamente para o desenvolvimento
com uma densidade óssea, como o Léo falou aqui, melhor, uma estrutura muscular melhor, uma coordenação motora melhor, lateralidade, uma questão até de raciocínio rápido, melhor. Então, a atividade física só traz benefício para as crianças. Agora, antes da gente mostrar os vídeos, né, que o Leandro vai mostrar aqui para a gente da atividade que ele fez, né, apenas uma pergunta. Nós, né, temos os alunos, ou até pais de alunos, que questionam muito, né, a profissão do profissional de educação física. Né? Argumenta por que desse exercício, por que daquele aparelho ser assim, ser assado, por que daquele movimento. E a gente não vê ninguém questionando o médico sobre a receita que ele passa. Por que, na opinião de vocês, há esse questionamento? Será que ainda, até que ponto também, né, nós não deixamos, né, que isso aconteça? Por que desse questionamento da nossa profissão, né, mas ninguém questiona o médico, nem às vezes ninguém questiona o advogado, ninguém questiona outros profissionais, mas na educação física todo mundo sabe alguma coisa. Na verdade, como é que você trata isso? Na verdade, eu entendo que seja um pouco de credibilidade. Eles colocam muita credibilidade em cima de outros, em outras profissões, né? O médico, o engenheiro, o advogado. E na educação física, não. Mas se você for na internet, né, se você digitar alguma coisa lá, vai sair aquela informação. Então, quem lê vai achar que ele é expert naquele assunto. Então, ele quer debater com o professor de educação física. E nós, professores de educação física, temos bagagem suficiente, né, para entender o que é importante, qual aparelho é importante e aquilo que vai levar. E, infelizmente, a gente tem que falar que os pais eles não entendem, eles não estudaram a nossa profissão, né? Eu vou falar aqui, vou dar até um exemplo da minha mãe, que teve um pai de aluno que chegou lá, né? Não criticando, mas dando as opiniões dele sobre a direção da escola. Aí minha mãe, né, de forma bem simpática, perguntou qual era a profissão dele. Aí ele, né, falou a profissão dele lá. Aí minha mãe, em resposta, falou: olha só, você é eletricista? Eu não entendo nada de eletricista. Então não coloco meu nariz lá porque eu não entendo. Na área de educação, na área de gestão, eu entendo. Então aqui quem entende sou eu. Então cada um fica no seu quadrado. Então nós temos a mania de invadir, né, o espaço de quem sabe, de quem estudou. Existe em todas as profissões os bons e os maus, né? Como os bons médicos, os maus médicos, os bons engenheiros. E a gente não está dizendo aqui que não deva questionar. Claro que se tiver dúvida, questiona. Né? Mas as pessoas geralmente questionam já. Tem que perguntar, né? Antes de... A pessoa não pode chegar já te criticando com um tom de voz assim, né, acima do normal. A pessoa te pergunta, ela tem uma dúvida, ela tem o direito de sanar a dúvida dela, ela te pergunta e a gente responde dentro do possível, né, dentro do nosso conhecimento. Eu acho que a melhor maneira que nós podemos fazer é responder a esse pai ou esse responsável a dúvida dele e para que sanar, né? E a gente precisa disso. A gente precisa esclarecer mais aos pais, à comunidade, porque quando eles questionarem e a gente responder de forma satisfatória, vai aumentar o respeito, a credibilidade pelo nosso trabalho, pela nossa profissão. Com certeza. Então agora nós vamos mostrar, né, o vídeo que o Léo fez na Escola da C. Ribeiro, em Cantagalo, né, sobre o escravo de Jó, né? Uma brincadeira bem antiga, né? Isso. Mas com esses alunos ele tinha... Qual é a série dos alunos, o ano dos alunos? O nono ano. Nono ano, né? Foi fácil, você foi de primeira ou teve mais... Na verdade, aqui eu vou até contar um segredo, porque ali são alunos, uma sala de até 30 alunos. Então, para você fazer uma atividade daquela, roda cantada, onde exige memória, coordenação, né, aquele sincronismo todo, a gente demorou um tempo. Né? No início, a gente, né, começou com as fases da música, né? Mas realmente é uma atividade muito difícil, não é fácil. Se tratando pelo nome, é uma atividade muito simples, mas você na prática, ela é difícil, né? Porque a gente tem alguns momentos ali que a gente só
faz movimentos do zumbido, né? Começa cantando, Depois vai só no lalá, né? Depois, o momento que a gente corta o som e vai só no sincronismo e a gente vai na memória fazendo os passos da música. É isso aí, parabenizar os alunos do Darcy, né, que se propuseram também a ajudar o professor, né? Demorou um tempo para a gente conseguir. Mas ficou muito bom. Vocês todos estão de parabéns. Tentei colocar todos da turma, porque na verdade alguns alunos queriam que outros fossem, né, eliminados porque estavam errando demais, né? Então a persistência valeu a pena. Pelo progresso, a gente conseguiu, né? E lá em Madalena também, e no Ribeiro Gil, você fez algumas estafetas, né? Para quem não sabe, estafetas, né, são algumas brincadeiras, né, competitivas ou cooperativas, né, de vai e volta, por exemplo. Tem esse exemplo que agora nós estamos mostrando no vídeo, né, com um material que você não tinha no colégio. Você acabou preparando esse material, né? Isso, na verdade, eu levo o material de casa e a gente vai organizando as atividades do mais simples para o mais complexo. E quando a gente coloca duas equipes, sem a gente falar que é competição, automaticamente eles já começam a competir, sem você falar que, olha, vai ganhar quem fizer primeiro. Então, colocou duas equipes, eles já competem naturalmente, entendeu? Inicialmente eu nem coloco competição, depois eu explico que agora sim que vai ser competido. E vou aumentando a dificuldade, colocando mais objetos, aumentando o nível de dificuldade e assim melhorando, né, as habilidades motoras. E a gente está vendo aí que em determinadas situações você coloca um prato, às vezes coloca uma bola também, né? Disco, eu uso garrafas. Disco, né? Eu uso garrafas plásticas, né, com bocas maiores, bocas menores, e vou colocando ali algumas bolas pequenas, maiores, vou aumentando também o tamanho, o peso, disco, para aumentar as experiências motoras. E quanto mais aumentando as experiências, a dificuldade, melhor eles vão se adaptando e vão enriquecendo os valores psicomotores deles. Eu vou estender mais um pouquinho esse bloco, né? Nosso tempo já deu no bloco, mas eu vou estender mais um pouquinho, pedir a paciência de vocês, para falar um pouco também sobre, aí já vamos mudar um pouco a chave, falar sobre os atletas competitivos. Como é que vocês analisam, né, essa competição, no modo geral? Vocês chegam a preparar o aluno para ser atleta ou apenas deixa isso fluir naturalmente? Ou até mesmo aquele aluno que pensa, né, professor, eu quero fazer um treinamento mais intensivo aqui na aula de futebol ou de basquete e tal, porque lá fora eu estou jogando, ou eu vou jogar. Vocês ajudam o aluno a se preparar caso ele peça? Ou vocês naturalmente vão deixando isso aí fluir? Começar pelo Carlos Eduardo. Olha, cada um tem um modo, né? Cada professor tem um modo de entender essa área. Para lhe ser sincero, a educação física escolar, ela não é competitiva, ela é recreativa e iniciação esportiva. Não chega a nível profissional, semi-profissional, tá? Rendimento, na verdade. Não chega a ser rendimento. Você falou, resumiu bem. Não é rendimento, porque é 2 tempos de aula só por semana. E então, na verdade, você tem apenas 2 aulas uma vez por semana. Então, um atleta não pode treinar tão pouco. Ele precisa de um treinamento, né, diário ou quase que diário. Então, quando tem algum aluno que se destaca, que tem vontade em evoluir, a gente tenta indicar eles para os locais de alto rendimento, que tem treinamento específico, né? Que eu acho que aí ele vai ter um suporte maior. Porque o modo da educação escolar hoje, o modo da educação física escolar hoje, com apenas 2 tempos de aula, uma vez por semana, não permite alto rendimento. Para lhe falar a verdade nua e crua e cristalina, né? Até porque também hoje, né, já não se tem mais as competições que a gente tinha antigamente, né? Olimpíadas da Mauá, né? Eu não faz sei como é que muita falta. O Macuco, né? Se está tendo o JEC. O Macuco, não sei se tinha essa competição municipal, Macuco ou não? Tipo o JEC aqui em Cordeiro. Tinha sim uma Olimpíada escolar, né? Do município. Então hoje se perdeu muito isso. E a gente, né, que nós somos mais velhos que essa galera de hoje aí, né? 16, 17 anos. Então a gente chegou a viver, né, essa parte esportiva, esse boom do esporte aqui na nossa região. Hoje já não tem mais isso.
né? Hoje realmente nós ficamos bem presos, né, nas escolas com as nossas atividades, e quando tem algum evento, né, vai saber se o aluno quer ou não, né, tirar alguma dúvida com o professor da escola. Bom, se você me permite, eu já vou deixar o Léo falar. Eu estou dando de Faustão aqui, né? Na verdade, a educação física escolar, para ela ter um cunho competitivo de alto rendimento, ela teria que ser contraturno e um número maior de aulas por semana. Porque o Brasil é um dos poucos países que a educação é semi-integral, né? Nos melhores países que a educação tem o melhor desenvolvimento, a educação é integral, né? E a modalidade esportiva geralmente é feita contraturno, né? E mais de uma vez por semana, né? Eu vi uma reportagem também na Inglaterra, uma das melhores escolas da Inglaterra, onde são 8 tempos de educação física por semana. Então, aí são no mínimo 4 dias. Então, dá para você fazer um treinamento de alto rendimento, e dá também, e há um incentivo aos professores para que eles se tornem especialistas em determinadas áreas. Então, aí vai ter natação, vai ter atletismo, vai ter futebol, vai ter basquete. Então, tu vai ter um professor especialista em cada determinada área, onde ele vai ser um professor ainda mais capacitado, melhor, e vai ensinar ainda melhor para os seus alunos. Mas aí, voltando, né, é o que eu falei lá atrás, a gente precisa de mais incentivo. A gente quer trabalhar mais, quer trabalhar melhor, mas a gente tem que ter condição de trabalhar. E falando de alto rendimento, quanto mais atividade, quanto mais modalidades, mais facilmente você vai encontrar um aluno com um potencial para disputar em alto nível daquelas modalidades. Né? De repente, um ping-pong, você vê China, um dos maiores, né, representantes de ping-pong do mundo, porque cada esquina tem uma mesa de ping-pong, né? Tênis de mesa, no caso. Então, se você aumentar o nível de experiência dos alunos, mais facilmente ele vai se encontrar, né, o talento dele em determinada modalidade. Aqui a gente fica fechado em poucas modalidades. De repente, o aluno ele é expert em arco e flecha, mas ele nunca teve essa oportunidade, né, de utilizar um arco e flecha. Então, quanto maior o leque de informações, melhor você vai ter uma probabilidade de encontrar um atleta. É isso aí. Vamos para o terceiro bloco, então. Já já a gente volta.